Bora? Vambora, galera. Vou falar um pouquinho, como vocês já estão craques em fisiologia renal, como a gente vai trabalhar como é que os rins estão funcionando. Tá bom? Então, como um tema bem bacana, a gente chama provas funcionais do rim. O que a gente utiliza no nosso dia a dia para a gente ver qual é a função do rim, como é que está, como é que funciona, tá bom? Então, a gente tem algumas avaliações para fazer. A gente pode começar com a análise de urina, que é uma de urina simples. Avaliação da função renal sérica, que é através da creatinina e ureia. Os métodos de imagem que vocês já viram com a EDA, né, que foi ultrassom, ressonância, fotografia, né? E por fim, a biópsia renal. Tá bom? Então vamos começar com a análise de urina. Em alguns lugares chamam de AS, outros de urina tipo 1, sumário de urina, depende do lugar que você está. Tá bom? Mas tudo resume em um potinho pequeno de xixi. Tá? Quando a gente vai pedir, a gente sempre pede o exame de urina. O exame de urina pra gente é como se fosse o eletrocardiologista. Sempre vai ter que ter um exame, tá bom? Então o normal é todo mundo ter sempre uma creatinina e um exame de urina, para saber qual é o seu basal que a gente considera, tá? O que é importante pra gente? Porque ela faz uma avaliação quantitativa. Ela vai conseguir ver a parte tubular, bonitinha, certinha pra gente. Cada parte cada coisinha tem uma função, não é só se é infecção urinária, leucócitos, nitrito, tá bom? Como é que a gente escolhe? A gente sempre pede para colher o jato intermediário. Esses pacientes conseguem controlar o esfíncter, né? Então a gente faz um pouquinho de xixi para limpar o canal urinário, às vezes fica um pouquinho de leucócitos para não dar falso, tá bom? E colhe a metade do xixi, pode a metade do seu jato. E aí para avaliar, a gente pede para ficar mais ou menos 120 minutos após a coleta na bancada. É muito comum a gente ver, principalmente na emergência, a gente pede para o paciente colher o xixi e deixa lá na bancada. Depois de 3, 4, 5 horas vai colher o xixi. Já está tudo alterado. Não adianta mais para a gente. Tá bom? Então a gente pede para manter em torno de 120 minutos aí, para poder analisar. Sempre que seria mantido de 2 a 8 graus. Imagina o corpo velho, que é 35 graus em cima da bancada. Já não adianta, né? Tá bom? O que a gente pode analisar do exame de urina, né? A gente pode ver a cor, por exemplo, né? A cor do aspecto. Cada coloração, a gente pode deduzir como é que o urina está. Por exemplo, quando a gente fala que está amarelo claro, que esse é o urina aqui, é o normal, né? Mas quando a gente vê um amarelo escuro, quando a gente fica sem beber água, né? Muito tempo sem beber água, ou quando a gente acorda, a gente pode considerar, dependendo da hora, que é normal, ela está muito concentrada. O que seria isso? Ou o paciente está desidratado, ou o rim não está conseguindo concentrar a urina, né? Aqueles mecanismos que vocês viram lá de concentração urinária. Bom, quando a cor está um pouquinho marrom, a gente pode deduzir que ela tem bilirrubina, ou ela tem um pouquinho de mioglobina, né? Ou até injeção de beterraba, o paciente fica vermelhado no xixi. Tá? Quando a cor fica um pouquinho mais de cor de vinho, vermelho escuro, dá para dizer que seria porfiria, uma doença que a gente tem parte urinária, tá? Cor turva, leitosa, com infecção, piúria, ou até o uso de algumas medicações, como por exemplo o propofol, deixa a urina um pouquinho mais leitosa. E azul e verde vai depender de algumas medicações, então a gente pode ver se tem mioglobina, em caso de rabdomiólise, ou uma necrose tubular aguda, em caso de pacientes que ficam na UTI e tem sepse, né? Então, para a gente a cor também é importante. Quando a gente chega na UTI, por exemplo, a gente vê a bolsa coletora, a gente consegue ver se o paciente já está desidratado, se está hidratado, através da cor também. Tá? O odor, né? Então a gente consegue também, através do odor, de algumas patologias. A gente não faz sentir o cheiro da parte da ginecologia também, tem gardnerella, essas coisas. Então a gente pode tentar, não tem que fazer sempre, né, cheirar a urina do paciente. Né? Pode estar fétido, pode estar com um cheiro de óleo de peixe, tem algumas doenças, né? Até de mofo também pode ficar. Outra coisa que a gente vai ver que é super importante
é a densidade urinária. Né? O que seria a densidade urinária? Né? É a urina comparada com a densidade da água, é de 1000. Então a gente pode falar que a urina está mais ou menos concentrada, menos densa que a urina, tá bom? Essa medida de concentração, a gente pega a urina e vai vendo através de um aparelho, de uma conta que a gente pode fazer, e vai ver se ela está mais densa ou menos densa, sempre em comparação com a água. Isso vai depender da nossa hidratação, se o paciente tem um rim bom, por exemplo, para poder concentrar a urina, se os órgãos estão funcionantes, tá bom? A gente consegue ver através da densidade essas alterações. O normal da urina, a gente fala que é de 1015 a 1025. Então ela tem um valor bem amplo para a gente falar que é normal. Depende muito de cada situação. Tá? Quando a gente fala que o paciente ou a urina está hiperdiluída, quando está em torno de 1000 e 1003, ou seja, tem mais água e mais solúvel. Então, quando vocês viram lá na fisiologia, a gente sabe que as alças de Henle, elas servem para poder absorver um pouquinho da água, né? Aumentar a osmolaridade urinária, deixar ela mais concentrada ou menos concentrada. Vocês lembram disso? Mais ou menos? Então, através da alça de Henle, ele vai falar, vou jogar mais água ou vou puxar mais água, tá bom? E aí, o ajuste também pode ser feito através do coletor, que eles colocam as aquapolinas, né? Beleza? E aí a gente vem uma grande diferença. O que é densidade urinária, o que é osmolaridade e osmolaridade. É diferente, tá? Então, quando é que eu falo para o paciente o que é densidade urinária? Verdade. Ela vai determinar a proporção do seu peso para um peso e volume igual da água. Ou seja, a densidade é de 1001 a 1035. E vai corresponder, vou falar daqui a pouco o que é a osmolaridade, em torno de 50 a 1000. Quando eu falo de osmolaridade, que é com E, osmolaridade, o que isso quer dizer? Ela vai medir a concentração do soluto em um fluido, ou seja, quanto tem de soluto, que é ureia, potássio, glicose, naquele líquido, tá? Mas ela vai mostrar em quilos. Então, a osmolaridade é em quilos de água. Por exemplo, vamos lá, em 450 miliosmols por quilo, isso quer dizer o quê? Eu tenho 1 quilo de água, eu tenho 450 outros solutos. Então, a osmolaridade é em quilo. E aí isso, a gente tem uma formulazinha para a gente fazer. Por que isso é importante? Em caso de hiponatremia, por exemplo, ou hipernatremia, para a gente saber se o defeito é renal ou o defeito é central. Tá bom? Como é que a gente faz esse cálculo de osmolaridade? Tá? Isso não precisa decorar, só para vocês saberem, quando vocês precisarem, saber. Lá em diabetes, a gente pode calcular isso. Existe um aparelho que calcula isso, mas a gente pode fazer na mão. Vai pegar o sódio, multiplicar por 2, mais potássio, mais a ureia, mais glicose por 18. Isso aqui tudo é na urina, tá, gente? Isso aqui é urinário. Existe certo urinário, falando da urina. Então, quando eu falo de osmolaridade, quer dizer que aquele soluto está em quilos naquela água. Ou seja, eu tenho X de soluto e 1 kg de água. Tá? Mais ou menos? Quando eu falo de osmolaridade com RI, eu vou analisar o número de partículas por litro. Então, um é em quilo e um é em litro. Só muda isso. Tá bom? Avalia basicamente a mesma coisa, só que uma varia em quilo e uma varia em litro. Tá? Osmolaridade é em quilo e osmolaridade é em litro. Tá? São para ser a mesma coisa, só vai mudar o negócio de quilo ou litro. Tá? Um é quilo e outro é litro. Não precisa saber, só em caso se um dia alguém perguntar, ou vocês querem fazer um cálculo para hiponatremia, vocês podem já saber que existe isso sem pedir um laboratório fazer, o laboratório não faz.
Professor, para que é usada a osmolaridade? A osmolaridade, ambas, na verdade, são usadas para a gente fazer, por exemplo, se o paciente tem hiponatremias, né, se essa hiponatremia ela é hipovolêmica ou euvolêmica, já ouviu falar disso, do tipo de hiponatremia, são estudos de sódio, da água, para a gente saber a diferença da hiponatremia. Cada hiponatremia a gente vai ter um tratamento. Então a gente precisa saber se essa hiponatremia, quem está mandando é o rim que está fazendo isso, ou é central. Então a gente vai usar a osmolaridade ou a osmolaridade, depende do peso que você vai usar, se é por quilo ou por litro, para poder fazer essa diferença. Tá bom? E aí a gente pode usar também parâmetros químicos no exame de urina. Isso aqui tudo é pelo exame de urina que eu estou falando, tá, gente? Os parâmetros químicos eu posso ver o pH. Então a gente sabe que o nosso pH urinário ele é ácido ou é básico? Nosso pH urinário tende a ser mais ácido, porque ele pega todo o hidrogênio, basicamente amônia, e joga no xixi para mandar para fora. Né? Então quando você pega o pH urinário, ele tem normalmente ser ácido. Tá? E a presença é de íons mais, até onde ele vai vai jogar o hidrogênio para fora. Tá bom? Ele pega o carbonato e transforma em H+, na metodologia. Então a maior parte desses ácidos ele é secretado como amônio. Tá bom? Então ele varia entre 4,5 a 8 pH, depende de cada situação. Tá? Quando eu penso que o pH está abaixo da urina, por exemplo, menor que 5,5, menor que 4,5, pensar em acidoses metabólicas, porque tem muitos, tentando jogar muito hidrogênio, está acontecendo alguma coisa. Né? Então minha urina está ficando muito ácida, é sinal que meu sangue está ficando mais ácido. Né? Ou outras proteínas. Né? Quando a gente fala de proteína, piora a formação de pedras, porque ela deixa a urina mais ácida. O aminoácido vai transformar em purina e vai jogar para fora a amônia. Bom? Ou a desidratação, porque na desidratação a gente tenta absorver todo tipo de água. Então a gente absorve sódio e água e joga para fora o hidrogênio. E a urina começa a ficar mais ácida, o pH mais baixo. Tá? Quando eu penso em pH mais elevado, acima de 7 para 8, para 9, né? pH mais básico, ou a gente está usando diuréticos, né, fazendo o que? Forçando o meu rim a excretar mais hidrogênio, por exemplo, a furazanida, tá bom? Ou o paciente está vomitando muito, que é onde eu começo a perder mais cloro, que é o estômago sem cloro, né? E aí o rim, para tentar manter o equilíbrio ácido básico, começa a absorver mais hidrogênio. Tá? E aí, consequentemente, o meu rim vai excretar menos hidrogênio, excretar mais bicarbonato. Tá bom? Então, esse pH serve para poder manter o equilíbrio do corpo. Então, se o meu rim está jogando mais ácido para fora, é porque o meu corpo está fazendo mais ácido. Ele tem que manter o equilíbrio. Se o meu rim está deixando menos ácido, é porque o meu corpo está muito básico, acontecendo alguma coisa. Ou eu estou perdendo por alguma outra forma, seja por vômito ou diarreia, tá? Ou eu estou usando algum remédio que esteja bloqueando esse canal, ou esteja bloqueando, esteja deixando desidratado. Tá bom? No exame de urina também a gente consegue ver a bilirrubina. Então, gente, tudo que é ligado à albumina, o rim normalmente não vai jogar para fora, porque a albumina não é captura filtrada. Tá? Então, teoricamente, a bilirrubina ela vai sair do rim ou não vai sair do rim? É direta sim. A indireta não, porque ela não. Perfeito. Então, quando a gente tem a bilirrubina direta, aumentada, ela vai excretar. Por quê? Porque ela não vai ligada à albumina. Agora, a indireta não. Por isso que nas hemólises, a gente não tem bilirrubina na nossa urina. Mas no cirrótico, por exemplo, que tem a bilirrubina direta muito aumentada, vai ver que a urina vai ficar essa coloração aqui. Tá? Mais escurecida, que é de bilirrubina. Tá bom? Então, lembre, toda a albumina que seja ligada toda a proteína que seja ligada a uma albumina, ela não vai ser excretada. Não vai ser. Se for, é porque tem alguma coisa errada no
Mas o rim, ele não filtra albuminina, ele passa direto, tá bom? Então a bilirrubina direta, ela é excretada e a indireta não, tá bom? Outros parâmetros que a gente pode utilizar é o famoso nitrígeno, né? E a gente vê o exame de urina e fala assim, tem infecção urinária, por exemplo, é positivo, mas calma, né? Ele pode sugerir infecção urinária, mas nem sempre, tá bom? O que é o nitrito? Vocês sabem o que é o nitrito? Da onde que vem o nitrito? Para falar, essa aqui é de infecção. Não? Está escrito pela bactéria. O nitrito tem bactérias que elas pegam o nitrato do corpo, degradam uma enzima e transformam em nitrito, que é onde a gente consegue ver no xixi. Tá? Essas bactérias principalmente são as enterobactérias. Elas fazem isso pela degradação do nitrato em nitrito. Só que nem sempre que eu tenho nitrito na urina é sinal de infecção, porque a gente pode ter os falsos negativos ou falsos positivos. Lembra que eu falei que quando a gente deixa o potinho lá em cima, com mais de horas, com calor, ele pode transformar já um nitrato em nitrito. E aí quando vai ler, vai vir nitrito positivo. Então ele é um falso positivo. O paciente não tem infecção, porque o tempo que se espera para analisar aquele pote de urina, ele ficou mais tempo do que esperado. Tá bom? E também tem alguns casos que o paciente tem infecção urinária, mas o nitrito vem negativo. Né? Por exemplo, quando tem bactérias que não produzem o nitrato em nitrito, né? Quando eu tenho um paciente diabético, o excesso de glicose, o nitrito não vai conseguir ser transformado, o nitrato não vai conseguir ser transformado em nitrito. Tá? Então existe falsos negativos e falsos positivos. Por isso que a gente fala que o nitrito ele sugere, mas nunca é diagnóstico de infecção urinária. Tá? Beleza. Outro parâmetro que a gente pode utilizar é a glicose. A glicose a gente consegue ver através do exame de urina. Né? Então, o que é a glicose? Né? A glicosura, na verdade. É a incapacidade de reabsorver a glicose filtrada. Porque lembra, a glicose ela não pode ser jogada para fora, que é uma coisa muito importante para a gente. Então, se é importante, o mundo joga para fora. Então, ela não deve ser excretada. Ela vai ser reabsorvida. Se eu não consigo reabsorver, é porque tem alguma alteração. Ou eu tenho muita glicose no meu corpo e chegou o máximo da minha capacidade de absorção, teste de diabetes, né? Então, quando a glicemia é em torno de 180, quer dizer aqui, ó, que a glicose vem do sangue, passa para os túbulos, e aqui no canalzinho do túbulo contorcido proximal, que eu acho que a Eda falou, tem o SGLT2, que é o canalzinho que reabsorve sódio e glicose do sangue, tá vendo? Quando eu tenho muita glicose, então quando ela passa, ó, maior que 180 no meu sangue, vai ter tanta glicose que ela não vai conseguir reabsorver tudo. Então deixa passar. E aí começa a ter glicosúria. Tá bom? Ou quando a gente usa um inibidor de SGLT2, que é um remédio bom só, vocês conhecem? A Carla deve falar muito também. Quando a gente usa esse remédio, ela vai inibir esse canalzinho aqui, ó, SGLT2. Se eu inibir esse canalzinho, a glicose que passa aqui, ela não encaixa nele, já passa direto pro xixi. E aí eu não consigo reabsorver. Ela tem glicosúria, sem ter diabetes. Tá? Então, quando eu tenho glicosúria, ou é porque eu tenho uma lesão no meu túbulo, não estou conseguindo fazer essa reabsorção, ou eu usei alguma medicação, seja bloqueando esse canalzinho, ou eu tenho tanta glicose no meu sangue que ela consegue passar, ela passa, porque eu não consigo absorver tudo. Tá bom? Então, as coisas conseguem falar pra gente, eu acabei de decidir. Outro parâmetro clínico são os corpos cetônicos, que aparecem também no nosso exame de urina simples. Né? Que são quando o paciente fica muito em jejum prolongado, né? Vai vir positivo. Aquelas cáries que são diabetes compensados. Né? Acontece, ele transforma, ele libera acetato e acetona, ele não filtra, ele joga para fora, ele excreta. E aí consegue aparecer no nosso exame de urina. Tá bom? Outro parâmetro químico que a gente consegue ver também no nosso parâmetro de urina é a mioglobina. O que é a mioglobina? A mioglobina é
uma partícula, uma proteína, que é degradada do músculo. Então, quando ela rompe, por exemplo, nas abdomiólise, eu consigo ver ela no meu exame de urina. Já a hemoglobina, por exemplo, já não consigo ver tão bem. Por quê? Porque ela é pouco filtrada pelo tamanho dela. Então, por infiltrar, eu dependo se ela está ligada à albumina ou o tamanho, porque dependendo do tamanho ela consegue passar, porque ela é muito grande. Então, a gente consegue ver a mioglobina, ou o tamanho da mioglobina. Esse aqui. Pequenininho. Em comparação à hemoglobina. Tá? Então, o tamanho também é importante para a gente, para ver se vai passar pelo filtro do rim ou não. Quanto maior a molécula, mais difícil de passar, ou quanto mais ligada a proteína também. Tá? Agora a gente chegou na famosa proteinúria, é o que a gente mais fala na ecologia. Bom, então a gente sabe que a nossa proteína não é normal a gente perder no xixi. Tá? Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre o síndrome nefrótico, a gente vai falar para vocês mais específico da barreira de proteção. Mas a proteína não é normal de aparecer. Quando aparece é porque acontece alguma alteração estrutural. Tá bom? A gente pode falar, mais ou menos, que a gente pode perder em torno de 150, que é o nosso limite a 300. Mais disso já não pode ser excretado. A proteinúria a gente pode ver, ela é qualitativa, a gente vai falar em cruzes, tá? Que está no exame de urina, ou quantitativa, que é quando a gente olha aquele exame de urina de 24 horas. Tá? Na qualitativa, que é o mais comum ver nesses exames que a gente pede, de exames simples de urina, em cruzes. Então, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, até 4 cruzes. Tá? Isso aqui não é tão bom para a gente. Por exemplo, o paciente está com 2 cruzes, então ele pode ter 500 a 1 grama e 500. Tem a diferença de tamanho, né? Então eu não consigo saber se esse paciente está grave ou é uma proteína mais simples. Para isso a gente usa a quantitativa, a de 24 horas. Quem sabe como é que pode usar a de 24 horas? Quando a gente compra uma garrafa 2 litros e aí fica urinando durante 24 horas. E se o paciente urinar 4? Oi? Se o paciente fizer 4 litros de xixi? Leva o tanto que ele faz em 24 horas, vai levar para o laboratório. Tá. Então eu quero que vocês, para vocês orientarem, vai ser Eu assim. acho. Pode isso aí. Alguns laboratórios contabilizam um filho grande e aí lá eles vão coletar, né? Vocês têm 24 horas ali dentro. Tá. A gente vai orientar o paciente. Né? Porque minha mãe compra os coisas no mercado. Então a gente pode orientar assim o seguinte. O paciente tem que ficar em casa, né? No dia 24 horas, então a gente orienta ficar de domingo para segunda, que é o mais comum do paciente ficar em casa. Ele vai pegar a garrafa PET de água, ou o laboratório da área disponibiliza, ou eles podem comprar na farmácia. Garrafa PET de refrigerante de não aceita, então tem que ser de água. Deixar bem sequinha. Vai pedir para ele acordar de manhã cedo. A primeira urina ele vai desprezar toda no vaso, vai jogar fora a primeira urina do dia. E a partir daí ele vai colher, começar a contar para colher. Vai começar a colher de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os que ele fizer. Cada coleta que ele fizer, ele vai colocar, lembra-se dos graus, na geladeira, não pode ficar no balcão. Tá? No dia seguinte, quando ele acordar, na segunda-feira, por exemplo, a primeira urina da manhã ele vai coletar no pote, para encerrar 24 horas. Então a primeira do começo ele despreza, a primeira do outro dia ele colhe. Por que isso é importante para a gente? Você sabe que a gente pede para desprezar? É que não é normal, a gente pede para tirar o jato, quando está no meio do jato, para a gente limpar aquela uretra. Já 24 horas, a gente pede para não tocar de manhã, porque existe uma queda fisiológica na madrugada da proteína. Então, às vezes, ela pode dar falso negativo. Tá?
menos que o normal. Então a gente pede para tirar essa parte fisiológica para não ter duas quebras aí do dia, deixar só uma para não dar tanta interferência. Então, quando a gente está dormindo, a gente tem uma queda fisiológica na parte madrugada de reabsorção de nutrientes, de algumas outras coisas, porque eles acham, o corpo acha que o organismo está sem água e começa a absorver sódio, ácido, né? Começa a fazer isso. Então, para evitar essa queda fisiológica, a gente pede para não coletar o da bexiga no dia seguinte, começar só depois que ele se pesar. Tá bom? Professor, geralmente esse exame a gente é solicitado na investigação da função do. A gente pede, porque vocês vão ver mais pra frente, que a proteinúria é um marcador de lesão renal também. Então a gente pode pedir através de exame de 24 horas, né? Ou através da relação proteína/creatina. Por exemplo, idoso, que é muito difícil coletar, mulher, que é mais difícil coletar naquele buraquinho pequeno, né? Então a gente pode lançar mão do exame, que é o potinho pequeno de urina simples, e pedir separado proteína, separado creatina. E a gente vai fazer a relação. Essa relação, ela vai dar pra gente um valor, e esse valor tem que ser menor que 0,2. Se for maior que 0,2, a gente vai ter que, dependendo da quantidade, relacionada a 24 horas. Por exemplo, a relação deu 1,2 gramas. Então quer dizer que na minha 24 horas vai ter maior que 1,5. Entendeu? Então a relação ela é muito boa, já bem estabelecida, e ela pode ser utilizada para os pacientes que não conseguem colher 24 horas. É um exame simples, tranquilo de fazer. Pote pequeno, vai lá e analisa proteína, creatinina, faz a relação e vai dar um parâmetro para a gente. Tá? A proteinúria, a gente deve pedir para todos os pacientes que tem alguma lesão renal estrutural, por exemplo, diabetes, hipertenso, ou a investigação de doenças glomerulares, como nefrose, nefrite. E aí a gente também tem a situação da albuminúria. Nada mais é que uma proteína. A gente só consegue dosar a albumina. Existe proteínas que não são albuminas, por isso a gente costuma pedir mais proteinúria do que albuminúria. Tá bom? Mas quando vocês virem lá na endócrino, eles pedem muito lipoalbuminúria, já para ver se tem lesão renal, porque a gente sabe que no diabetes é mais comum a lesão e passar albumina do que outro tipo de proteína. Então, a albuminúria nada mais é que a análise de apenas albumina na urina. Tá bom? Essa albuminúria ela pode ser de 24 horas, ou também a gente pode fazer a relação com o pote de xixi, que é a albumina e a creatinina e fazer a relação. E aí tem os parâmetros de relação. Ela vai vir para a gente em miligramas por grama, que é menor que 30, de 30 a 200 ou maior que 300. Se no meu exame de relação tiver, por exemplo, uma albuminúria de maior que 300, eu sei que o paciente de 24 horas já tem uma lesão renal, uma albuminúria de 24 horas maior que 300. Tá? Então a relação é bem tranquila de fazer, comparação com o exame de 24 horas, e fala para a gente a mesma quantidade que seria 24 horas. Então, a gente costuma pedir mais relação hoje em dia do que 24 horas. Tá bom? Nos exames mais simples. Então, eu coloquei uma imagenzinha aqui para a gente ver a pressão, o filtro aqui. Aqui é a urina, aqui é o sangue, aqui é o sangue. E aqui essas bolinhas são as proteínas. Quando a gente tem a membrana que funciona bem, ela não deixa passar a albumina. Agora, quando tem alguma lesão estrutural, seja ela porque tem diabetes ou alteração do podócito, né, que são as estruturas renais, ela passa, começa a filtrar a albumina e aí vem o xixi a albumina. Tá bom? Professor, é maior que 300? Quando a gente fala que pacientes que têm maior que 300, já está com uma marca luminosa, mas a lesão renal, ela já começa a falar que é maior que 30. Tá? E aí a gente pode, depois que a gente vê a densidade, o pH, a glicose, se tem cetonúria ou não, bilirrubina ou não, a gente vai ver como é que estão as células. Tá? O que as células falam pra gente? As células ela pode falar
bastante coisa. Por exemplo, se o epitélio está descamando, né? Então vai ter lá células epiteliais, ou se tem aglomerado de leucócito, né? Então infecções urinárias podem vir leucocitúria. Se tem hemácias, se tem eosinófilos, podem falar a favor de nefrites intersticiais, né? E essas células elas podem ser transitórias ou permanentes. Por exemplo, o paciente fez uma maratona lá, correu 22 km, vai fazer o exame de urina simples, vai vir com uma urina mais escura, tem mioglobinas, né? Se ele parar de fazer atividade física, ele melhora, então ela é transitória. Mas pacientes que têm doenças glomerulares, ela vai ter alterações permanentes, persistentes, tá bom? Essa hematura, como eu falei, ela pode ser temporária ou não. E aí quando a gente fala em lesão glomerular, a gente vai pensar em hemácias, né? Em hemácias dismórficas. São essas hemácias aqui. Aqui tem a parte de filtração, a membrana. E aqui a hemácia passando pelo uma lesão glomerular. Tá vendo que ela fica dismórfica? Ela fica totalmente desconforme com um real que é esférica, né? Então a gente chama que ela é dismórfica, dismorfismo microscópico. Então quando a gente fala que é glomerular, ela tem que ser dismórfica, porque se ela vier bonitinha, eu sei que ela não saiu desse glomérulo, ela saiu de outras partes do rim, por exemplo, ureter, bexiga, né? Então ela não é glomerular, ela é não glomerular, tá bom? Então para você falar que ela é bem lá do glomérulo, nos vasos pequenos, tem que estar dismórfica, tá bom, gente? Senão eu vou pensar já em outras situações, com relação sexual, fez trauma, ou um processo infeccioso, fez degradação da bexiga, descamou, fez sangrar, ou prostatite. Vamos lá, próximo. Em relação a cilindros, né? Pensando mais em necrolitismo. Tudo isso a gente consegue ver no exame simples de urina, viu? Então não é só cabelocócitos. É bem mais do que a gente imagina. Então quando eu falo em cilindros, eles vão falar um pouquinho sobre a parte de cálculos, por exemplo. Se tem oxalato, se tem cilindros hemáticos, né? Cilindros bacterianos. Então, eles fazem essas alterações cilíndricas. Ácido úrico, se tem oxalato de cálcio, fosfato. Então, isso também vem para a gente descrito no exame de urina. Tá? Quando vem no exame de urina, por exemplo, o paciente fez o exame de urina e veio lá. Presenças de oxalato de cálcio. Não quer dizer que o paciente cálculo que tem oxalato de cálcio, mas sim que ele tem mais propensão a fazer cálculo do que o normal, porque ele já sabe que tem uma aglomerada de pedaços de oxalato lá dentro que pode se juntar e fazer uma pedra. Tá bom? Então também é importante. Então o que eu coloquei para vocês é como é que usa um clima simples, né? Então, bom, a gente vê o pH urinário. Então a gente sabe que esse pH ele está ácido, né? Está menor aí de 6,5 para 5, que é um pH tranquilo, que é normal ser ácido mesmo, né? Então, pacientes que estão no nosso consultório, no nosso ambulatório, a gente pega o exame assim para ver o pH. O pH está ácido. Olha, o rim está funcionando bem, está conseguindo excretar o hidrogênio e a amônia dele, né? Densidade. Então, eu vi que a densidade está 1015. Isso quer dizer que ela está concentrada ou ela está diluída? Normal, né? Então ela está no nosso nível. Então o paciente nem está desidratado e nem está hipervolêmico, então não está para fora. Aí o que vem? Alimentos anormais, proteína, não tem proteína, não tem glicose, então os tubos estão tranquilos, o glomérulo está tranquilo, não tem perda de proteína, não tem corpos cetônicos, então não está em jejum prolongado, não tem cetose diabética, não tem bilirrubina direta presente, não tem nitrito, tá? Os biócitos, então até 4, depende de cada laboratório, mas aqui basicamente até 4 biócitos por campo. Não tem hemácido, não tem radiomiógrafos, não tem mioglobinas presentes, não tem cristais, tá? Então, o exame de urina a gente olha tudo isso, tá? Como se fosse a letra que da onda B, QRS, tá? Vai por partes. Eu não entendi a diferença dos cilindros. Tá? O cilindro, daqui que fala,
ele parece um aglomerado. Eles não são, o formato dele é como se fosse um cilíndrico mesmo. Não é, posso explicar para você. Ele não vem de formações de aglomerados, por exemplo, um oxalato, mais um oxalato, mais um oxalato. O cilindro ele vem de descamações, ele descama o rim. Tá? Por exemplo, vem cilindro hialino, então vem a célula tubular descamou esse cilindro, ele não formou. Os cristais são formados, então eles pegam um aglomerado, olha, pega esse cristalzinho de oxalato que formou dentro do rim. Tá? Então, os cilindros ele vem de células celular. Os cristais não, tá? Deu para diferenciar? Um é celular, outro não. E aí, depois de tudo isso que a gente viu, como é que a gente faz a avaliação da função renal? A famosa taxa de filtração glomerular, que é a TFG, né? O que significa isso, gente? TFG que a gente pergunta tanto. Né? Ela é um produto da filtração de cada néfron. A gente tem quantos néfrons no rim, mais ou menos? Um de cada lado, né, basicamente. Então ele vai pegar cada néfron dele, o número total, vai depender do peso, do corpo, e vai fazer uma média de quanto esse néfron está filtrando. Tá bom? Então a gente fala que o homem ele filtra um pouquinho mais que a mulher devido à massa corporal, tá? Que é um pouquinho maior. E aí ele filtra mais ou menos 100 ml por minuto por metro quadrado. Tá bom? E a gente sabe, ó, a gente perde 1% da taxa de função glomerular a cada ano a partir de 20 a 30 anos. Então o rim vai perdendo sua função fisiologicamente, tá bom? Tem uns que perdem mais rápido, né? Quem não bebe água perde mais rápido, quem segura o xixi perde mais rápido do que o normal. E aí a taxa de função glomerular a gente faz através da creatinina sérica do paciente, tá? E pelo peso, e a gente vai ver quanto o rim está funcionando através de ml por minuto. Beleza? Então, a taxa de função glomerular ela é considerada o melhor índice para a função renal, para a gente saber quanto realmente está funcionando o nosso rim. Tá? Eu posso falar para o paciente, você é renal crônico, seu rim funciona 50%, os dois juntos. Ou não, você não é renal crônico, sua taxa de função glomerular está concluída. Tá bom? E aí a gente vem, da onde surgiu isso? Da onde vem a creatinina? O que é creatinina? Quem sabe o que é creatinina? O que é creatinina? De onde ela vem? Onde ela vive? O que ela come? Como é responsável, na verdade ela vai dentro do processo ela está dentro do processo de produção de energia, se não me engano. Na verdade é creatina. Tá? Isso. Né? Creatina. Isso que a gente chama creatina. A creatinina ela é uma substância tóxica produzida pelo músculo depois que ela degrada. Então ela vai diminuir demais. Mas aí tem a creatinina. E creatina, que a gente toma para malhar, eu não, né? Porque eu estou fazendo ideia. Mas vocês tomam para malhar, creatina, ela degrada através da ATP de forma creatinina, que é uma substância tóxica. Então ela vem do músculo, degradação muscular. Tá? Então, por isso quando a pessoa tem mais músculo, vai ter mais creatinina, e a pessoa que tem menos músculo. Tá bom? É por isso que ela é tão importante para a gente, porque ela mostra se ela é tóxica ou não ficar para fora. Então ela tem que ser excretada pelo rim. Se o rim não funciona direito, ela vai ficar mais no nosso corpo, por isso que dá a creatinina. Tá bom? Por isso que a gente ama a creatinina, porque a gente sabe que ela prediz para a gente a taxa de função glomerular da gente. Tá bom? Então, para vocês ficarem claros, a creatinina ela vem degradação muscular. Tá? Então, o músculo produz a creatina para poder fazer a contração e ela faz a ATP que transforma em creatinina e ela é tóxica, então ela é para fora. Tá bom?
padrão ouro, que chama inulina. Tá? Por que a creatinina não é um padrão tão bom para a gente ver o funcionamento renal? Por quê? Porque o túbulo ele secreta a creatinina para a urina, para o sangue, para os túbulos. E aí ele faz essa secreção, e aí quando vai dar no sangue, a gente tem um pouquinho de creatinina. Por isso que a gente tem um pouco de creatinina, porque ela é absorvida do corpo. Tá? E aí existe um padrão chamado inulina, que ele é um marcador que não tem essa interferência dos túbulos. Ela é realmente filtrada pelo glomérulo. Só que ela é muito cara. Então, para ficar mais fácil, por exemplo, a creatinina ela custa em torno de 50 centavos no real para dosar. A inulina ela custa em torno de 10 a 11 reais. Então o preço é muito absurdo. Então a gente considera a creatina para a gente, o nosso ideal, é um marcador teoricamente que serve para a gente saber se está ou não com dado para tá bom? Ela é toda eliminada? Oi? Ela é toda eliminada? A inulina, ela não tem referência de reabsorção popular. Então ela passa pelo filtro, passa pelo glomérulo, o glomérulo joga para os tubos e ele 100% vai para o rim. A creatinina não, ela passa pelo glomérulo, o glomérulo passa pelo tubo, o tubo contorcido, ela emite um pouquinho de creatinina. Tá bom? E aí vai para o sangue. E aí a gente tem algumas equações, né? Quando a gente pega a creatinina, para a gente saber como é que está a taxa de função glomerular, existem equações para a gente fazer. Calma que essas equações são feitas por aplicativos, tá bom? Mas vai ter uma que não vai ter, é mais fácil de fazer. Então, existem equações, vocês vão ver que são equações feitas para a gente estimar o nosso funcionamento renal, tá bom? Uma delas chama MDRD, que é Modification of Diet Renal. O que significa isso? Eles fizeram uma dieta para a parte renal e eles viram que através dessa dieta a gente conseguia ver a taxa de função glomerular para ser renal crônico ou não. Ela é horrível de fazer, ela não consigo fazer pela mão, tem que ser pelo aplicativo. Essa a gente usa para quem tem menos massa muscular. Por quê? Porque quando a gente vai fazer esse cálculo, ela vai superestimar a função do rim. Então, pacientes que têm uma taxa que é renal crônica, ela começa a ficar um pouco mais alta do normal. Então, essa MDRD, vocês precisam só saber que ela existe, mas vocês não vão utilizar, tá bom? Qual que a gente vai utilizar? A nossa famosa fórmula de Prost-Galf, que é uma fórmula que vai fazer à mão, essa tem que decorar, tá, gente? Essa é bem facinho. Então, é 140 menos a idade, vezes o peso, dividido pela creatinina, vezes 7,2. Por que você tem que decorar? Porque tem alguns lugares que você vai precisar fazer a dose de antibiótico corrigida e não vão ter telefone, não vão ter internet, então você consegue fazer pela mão. Tá bom? E aí, quando é mulher, a gente faz uma multiplicação por 0,85. Tá? Qual assim, você está no final? Isso, vamos fazer aqui, vamos fazer junto. Então, ó, pega um papelzinho para vocês. Eu quero que vocês calculem para mim a taxa de função glomerular de uma paciente de 68 de idade, sexo feminino. Vai calcular, quero que vocês façam aí. Vamos lá, pode usar a calculadora. Mas a forma que eu falei da idade, Vamos lá, 140. Quantos ela tem a paciente? 68. Então, 140 menos 68, dá quanto? 72. Qual que é a creatina dela? Filha, chegou em 1. Chega facinho. Gente, tem que multiplicar primeiro, hein? Então vocês fazem primeiro, você diminui o peso, multiplica pelo peso, diminui pela idade e fica pelo peso. Tá vendo que puxa de cima? Esquece que eu falei. Então 140 menos a idade, deu quanto? 7,12. Vezes o peso, qual é o peso? 70.
Vai dar 70? Não, tem que ver a mulher, tem que puxar. Professor, É o 140 menos a idade, vezes o peso ideal, como o peso dela, dividido pela Pela creatina. creatinina vezes 72. Ah, tá. Show. Vamos lá. Pesos. É bem fácil pra gente. Também sou muito bom de cálculo. aí também coloca a prova. 140. A prova vai utilizar a fórmula negra. Não pode ser Na prova, não. Não tem que treinar. Deixa a gente usar a calculadora para fazer o cálculo da frequência cardíaca, você não vai deixar fazer o cálculo desse. Você tá brincando um pouquinho, ó. Professor, mas Não, tiver uma Porque se pegar a calculadora, vai pegar o celular. Né? Nós temos uma calculadora que é Traga no dia a calculadora. A pessoa que não vem cara, você sabe. Outra coisa feia. Como é fácil? Vezes creatina dá quanto? Já conta tudo isso. Deu 70. Isso aí. Só que é mulher, não é? Tem que multiplicar por quanto? Deu quanto? A mulher 69. isso é 72. Professor, só não pode você Ó, esse aqui é fixo. Esse sempre vão ser fixo. Mas o meu é tipo, vai Quando é mulher, a gente tem que multiplicar por mais constante. Até o fim da instrução, na prova coloca 100 quilos. Então dela deu 59, da senhorinha, né? 59,5. Então pega só as duas números, 59 ml. É isso, Um minuto. Todo mundo de 100 quilos na prova. Já, agora para ser fácil, vai ser jovem. Professor, mas esse cálculo Esse cálculo vai saber a taxa de função molecular, até FG. Para saber quantos por cento, teoricamente, está funcionando os dois juntos. Tá? Para a gente ver a massa renal dela. Entendeu? Pode perguntar aí. Agora que vocês façam com essa jovem. Ninguém tem resposta não, mas é como rápido. Então deu 84 ml por minuto. Tá? Então, por que isso é importante pra gente? Tá vendo que tem a mesma creatinina de um? Tá vendo? Só que uma tem doença renal crônica e outra não. Tá? Professor, isso é a taxa? Isso, a taxa, até a taxa molecular. Por isso que quando a gente vê a creatinina isolada, pra gente não serve pra muita coisa. A gente tem que fazer sempre a taxa de função molecular. Não, hã? Pode falar, a gente faz de novo. Não, mulher, vamos lá, tem que você não fica vergonha não. Tem tempo que sobra aqui. Professor, eu não entendi. Eu achei que a gente coloca 0,35 no lugar da creatina. Depois que ficar 0,5, depois que ficar o valor todo, você multiplica esse valor que saiu dessa fórmula por 0,5. Ah, tá. Tá? E ele vai ficar por último. Por exemplo, no primeiro caso, a gente achou que é 70, aí você multiplica por 0,5. Então, toda vez que você vira uma creatinina, você sempre faz o cálculo do lado para saber qual que é a taxa de função molecular, porque a creatina isolada não é um parâmetro bom para a gente ver a função renal, tá bom? Quanto deu primeiro ainda, né? 59. Só a gente não tem correção de que você falou. Essa fórmula aqui para principalmente antibiótico. Por exemplo, você tem uma tabelinha de antibióticos, os antibióticos tem uma tabelinha. Tem que ajustar a função renal. Tá?
Eu faço que começa a ser ajustado. Para ajustar, você vai pegar esse valor que saiu pelo 59. Para onde os antibióticos que você quer, você vai ver 59%. É mais elevado. Ai, tá bom. Eu achei que eu tinha que fazer os cálculos, eu fiquei preocupada. Chega, calma. Mas o super sólido já precisa fazer outro cálculo. Então, toda vez que você fala também, ó, paciente tem creatinina de 1, então que você fala creatinina mais até FGD, tá bom? Para a gente saber se esse paciente é renal crônico ou não. Lembrando que renal crônico tem que estar abaixo de 60, tá bom? Sempre. Porque vai depender do grau de renal crônico. Vamos chegar lá. 60. Nós vamos ter uma aula de renal crônico. Então, para passar o caso, vai ser paciente creatinina de 1, uma taxa de glomerular estimada. Vamos colocar a forma que vocês estimaram. Tá? Pela questão das zonas 2,5, né? Claro, você não está calculando. Sem calculadora. Não, ele é calculadora. Se valer 2,5. Se valer 2,5. Sem calculadora, 2,5. Negativo. Você vai próximo, assim, 7.536. Faz o número já. Mas aí, vamos aqui, ó. Deixa sem cortar. Então, gente, existe uma fórmula melhor, tá? Que subestima menos, superestima menos, ou seja, ela vai dar mais próximo do real pra gente, que é uma fórmula chamada CKD-EPI. Tá? Essa fórmula é por essa continha aqui que a gente faz, só que, como ela é muito difícil, a gente costuma fazer por aplicativo, tá bom? E aí, esses aplicativos tem vários, ó, tudo de graça, tá? Tem isso, podem baixar aí vários aplicativos. Então, no dia a dia de vocês para no ambulatório, vocês vão usar o CKD-EPI, mas para antibiótico ainda é recomendado usar o Crostical, tá bom? Porque todos os antibióticos foram ajudados pela fórmula. Então essa aqui é a mais nova. Então, quando vocês forem fazer no ambulatório, é creatinina de 1, uma taxa de função glomerular estimada por CKD-EPI de tanto, tá bom? E aí existe uma outra, não é mesmo cálculo, só que existe um outro marcador que ao invés de creatinina a gente usa cistatina C. A cistatina C, ela é um exame que a gente usa para quando a gente está em dúvida se a creatinina está falsamente elevada. Por exemplo, maratonistas, né? Tem muito músculo. Então a gente usa a cistatina C, dosada no sangue, para a gente ver se realmente o paciente tem problema renal ou não. Por quê? Porque ela não interfere com a quantidade de massa muscular. Tá? Então, naqueles pacientes que você acha que a creatina está elevada porque ele tem muito músculo, porque ele tem alguma outra alteração, você pode lançar a mão da cistatina C no sangue, dosar aquela cistatina C, para ver se realmente é uma lesão renal ou não. Tá bom? Só abrir um parênteses que eu não falei para vocês, a inulina, que a gente falou uma mala lá para trás, que é um dos melhores métodos de a gente fazer a função glomerular, ela é ruim porque eu tenho que infundir a inulina no sangue. A gente considera padrão ouro. Isso aqui. Eu coloco no meu sangue, injeto a inulina e aí eu vou dosar ela no meu rim para saber que ela não é absorvida. Então, tudo que eu injetar aqui ela vai excretar. Por isso é um padrão caro. Mas se perguntarem para você qual que é o melhor padrão ouro para taxa isso na prova, não necessariamente a prova que a gente está para isso, mas no dia a dia, você fala assim, a inulina, porque ela não tem absorção renal, tá? Beleza? Então, para usar no dia a dia, para vocês aí quando forem formados, vai usar essa CKD-EPI para encaminhar para o NEF, essas coisas e tudo mais.
e vai usar a cistatina C para quando a gente tem dúvida se a creatinina ela está falsamente aumentada. Tá bom? Então, por que isso é importante? Porque a gente coloca uma tabela para a gente saber se é renal crônico ou não. Tá? E essa tabela vai depender da taxa de função glomerular. Tá? Vai falar para a gente se a taxa de função glomerular se essa disfunção renal ela é normal ou alta, ou ela é leve, ou ela é moderadamente reduzida, ou é severa, ou já está para diálise. Isso vai depender da taxa de função glomerular. É isso aí que a gente faz o cálculo. Então, se aquela paciente, vocês falaram que ela é 59, ela já está aqui, ó, no G3A, que ela é leve, moderada e reduzida. Tá vendo? E aquela jovem que deu acima de 80, ela não tem alteração renal. Por quê? Porque fala que você é renal crônica é abaixo de 60. Ela, mas por que tem agora esses dois aqui? Né? Porque tem pacientes que têm a taxa de função glomerular maior que 60, por exemplo. Deu 90, 89, mas que nasceu com rim único. Por mais que tenha a taxa de função glomerular normal, acima de 60, por ser rim único, ele precisa de renal crônico. Porque também ele tem uma malformação, né? Ou aquele paciente que tem proteína persistentemente na urina ou na hemoglobina, mas tem a função renal crônica, mas tem a função de taxa de função glomerular normal, considera como doença renal crônica. São determinadas na definição do renal crônico. Tá? Por isso que isso é importante para a gente. Então sempre tem que fazer a taxa de função glomerular. Tá bom? Como o clínico de creatinina não é 100% bom, melhor, é o clínico de inulina, né, a gente vai falar um pouquinho por que ele é ruim, assim, no termo de alteração. Porque ele vai depender do estado nutricional do paciente. Então, o paciente que come bem, come bastante proteína, pode ter um falso aumento da creatinina. Aquele idoso que come pouco, magrinho, que a massa muscular baixa, ele pode ter uma creatinina baixa, mas ele pode ser renal crônico. Então isso também tem interferências, tá bom? Então a creatinina, por ela vir de músculo, ela depende muito da massa muscular do paciente. Tá? E aí que me falou, aquela creatina, você me perguntou, né? A creatina de 2, de 3, né? Tem importância, né? Então a gente sabe que quando a creatina vai aumentando para 3, para 4, para 5, a taxa de função glomerular ela vai ficar constante. Então a gente sabe que se fala, minha paciente está creatina de 4, amanhã está 5, para mim vai ser a mesma coisa, porque a gente sabe que a taxa de função glomerular não mudou muito. Né? Agora, a paciente estava com creatina de 1, foi para 2, olha a diferença que faz. Né? Então a taxa só cai bastante. Eu quero dizer que o tanto de creatinina sangue não corresponde à função renal a partir do momento que ela passa de 3 para 5 para 6. Né? É por isso que o doente renal crônico faz diálise, a gente olha muito creatinina, quanto mais alta a gente gosta, porque a gente sabe que ele está bem nutrido, né? Comendo proteína, a gente vê esses parâmetros também. Então eu quero que vocês entendam que a creatinina ela depende da massa muscular. Tá? Para vocês focarem. Tem mais agora. Vamos lá. E aí, no final a gente pode usar mais ou menos útil, a gente usa mais quando não tem massa muscular que se enrocha, por exemplo, a depuração de ureia, só para você saber mesmo que existe isso. Né? Só que ela é pouco útil porque ela é muito reabsorvida no conceito proximal. Ela absorve toda a ureia, basicamente, 50%. Então, menos útil. Tá bom? Então a gente falou de exame de urina simples, para a gente ver pH, densidade, glicose, né? Cristais, cilindros, proteína, né? Depois a gente passou pela creatinina, que é o exame que a gente usa para avaliar a taxa de função glomerular. Tá bom? Se eu tenho dúvida, eu vou para qual exame? Se eu acho que a creatinina está falsamente elevada por causa do músculo. Cistatina C. A inulina. A inulina a gente vai utilizar. Quem tem que fazer isso no sangue, inulina? A gente vai utilizar para fazer aquele exame de 24 horas, xixi. Tá? Mas eu quero que vocês lembrem da cistatina C. Para pacientes maratonistas, né, a gente vai usar mais cistatina C. Tá bom? E aí, vocês passaram para o exame de imagem,
né? Pela doutora Hélia, pelo ultrassom, pelo tamanho, outros exames. E por fim, quando a gente tem alguma dúvida, a gente não sabe o que está acontecendo com o rim, porque perdeu a função renal, a gente usa a biópsia renal. Tá bom? Na biópsia renal, como é que ela é feita? Quem faz, isso é eu e a Hélia que fazendo, a paciente fica deitadinha de barriga para baixo, como se fosse tomando um sol. Anestesia local, tá? Pega o ultrassomzinho, coloca aqui junto e pega uma pequena agulha e tira um pedacinho, fragmento. Esse fragmento ele vai no microscópiozinho para a gente ver se tem glomérulo ou não, tá? E aí quando que a gente faz a biópsia, né? Então vai depender de cada caso, mas teoricamente a gente faz para todos os pacientes com síndrome nefrótica no adulto, tá bom? Ou aqueles pacientes que fazem uma insuficiência renal aguda, que a gente não sabe a causa, não sei o que ele fez, a gente faz a biópsia para ver o que tem lá dentro. Ou alguma outra fibrinopatia perde muito rápido a função renal. Tá? Vou passar só por cima para vocês verem como é que a gente olha, como é que a gente fala da biópsia renal. Tá? Acabando já. Então quando eu falo assim, eu pego a biópsia renal e falo em divisão chamada microscopia óptica ou de luz, eu quero dizer o quê? Eu pego um microscópio, que a gente faz na histologia, sabe? Coro ela em rosa e roxo, que é PAS, e vejo na lâmina. Tá bom? Então isso quer dizer que isso aqui, esse trabalhozinho aqui é microscopia óptica. Tá? Então vai entender? Histologia, a gente vê os glomérulos lá. Quando eu falo que a biópsia renal tem uma imunofluorescência, eu quero dizer isso aqui. A imunofluorescência é que eu vou fluorescer o rim do paciente com alguns marcadores. Por exemplo, GM, GG, né? Então, eu vou usar um microscópio, mas um marcador a mais, que é esse termo aqui. Vou fluorescer o rim para a gente saber o que está acontecendo. Tem alguma coisa que vai vir mais IgA, mais IgG, tá? Então, quando eu falo microscopia óptica, eu estou vendo ele um pouco rosa e roxo. Imunofluorescência, eu estou vendo ele brilhoso, está fluorescido, tá bom? E microscopia eletrônica é quando eu uso alguns feixes, é uma máquina dessa, só tem 4 lugares no Brasil que faz isso aqui, olha o tamanho dessa máquina, que ela reconstrói a parte renal, que é bem fácil de ver. Membrana, luz do vaso e endotélio. Tá bom? Então são esses 3 métodos que a gente usa para ver biópsia renal. Óptica, que é a histologia rosa, fluorescência, que vai fluorescer para a gente ver que marcador que é, e a eletrônica, que é um marcador a mais que a gente usa, que é uma máquina a mais que vai reconstruir através dos feixes aí, de elétrons a parte renal. Tá bom? E é isso, gente. Eu quero as dúvidas. Do cálculo, bora. Volta lá, começa tudo do início. Professora, tem que saber a causa velona renal? Não. A não ser na prova de renal própria começa. Então eu quero que vocês saiam aqui sabendo como ver o exame de xixi. Quando pedir exame de urina simples? Sempre. Deixa eu sair, tá ótimo. Tá vendo disso? Quando pedir exame de urina simples? Sempre. Sempre, às vezes. Quero saber da onde, quando pedir creatinina no paciente? Creatinina. Quando pedir creatinina? Quando? Eu tenho que avaliar com Sempre. Quando eu vejo uma creatinina, eu tenho que calcular a taxa de função glomerular. Tá bom? Se eu tenho dúvida que o paciente é renal crônico porque a creatinina está alta, eu peço creatina C. Tá? Quando cai na prova, qual é o melhor método para avaliar a taxa de função glomerular? Porque eu vou filtrar no meu sangue e o rim vai filtrar para jogar para fora. Eu vou saber quantos sangue está na cama. Tá bom? A insulina é o melhor para avaliar a taxa de função. Melaton. professor, dessas graduações, a gente tinha que saber isso em cada um. Só saber como é que calcula o prodigal, que é o único que consegue calcular a mão. Tá?
ronca Eita, flauta. vocês estão vendo demais? Eu aceito sim. Não, faz sim. Mas aí que você falou errado. Não, só saber como é que eu vou falar, eu sabia que existe aqueles métodos, tá? Se é uma rosa roxa, só saber como é que Não, acho que a chance por ser mais cara, a gente costuma pedir naquele que a gente tem que usar mais, é criativa, ela é realmente muito valor de disfunção renal ou não. Por exemplo, chegou um paciente maratonista, que faz uso de algum anabolizante, bastante massa muscular. E aí ele perguntou, minha creatinina deu 1,4. Aí você tem pressão alta? Não tem diabetes? Não. Pressão de urina simples? Não tem nada. pH normal, densidade normal, não tem proteinúria. Então, será que essa creatina está vindo muito do músculo e tem bastante músculo? Ou ele realmente tem uma crônica, né? Então eu peço essa creatina C para ver se realmente ele tem disfunção. Porque a creatina C ela não vem do músculo. Tá? Então depende da massa muscular. No sangue. Hã? Sangue com você, tá? Essa cistatina, você vem de onde? A cistatina ela vem de degradação de células mesmo. Tá? Mas ela não vem do músculo. Professor, esse motivo de fato Qual? De urina 24 horas, a gente tem vários exames. Tem a proteinúria de 24 horas e tem o índice de creatina de 24 horas. Às vezes a gente consegue também medir o índice de creatina pela urina. Então ele vai dosar o método pela urina, dosa a creatina do sangue e creatina do xixi. E vai fazer o cálculo para sair até FG. Tá? A gente vai pedir isso quando? Quando a gente quer saber quando o paciente tem disfunção glomerular. Então a gente pode pedir até FG, que ela é mais fidedigna na urina do que no sangue. Tá? É porque eu não consigo pedir todo mundo na urina. Porque o método coletar é difícil, então a gente costuma fazer mais pela creatinina. Tá? Quando eu vou pedir? Quando eu quero saber a taxa de glomerular do paciente. Tá? Já a proteinúria de 24 horas eu vou pedir para aquele que eu suspeito de lesão do glomérulo. Por exemplo, síndrome nefrótica, né? Paciente diabético. Então a proteinúria a gente pede para esses casos. É para todo mundo que eu vou pedir proteína no xixi de 24 horas? Não. Eu passo para mim um exame simples de urina para saber se tem proteinúria. Agora, se eu peço um exame de urina simples, vem duas cruzes, eu quero quantificar esse exame de urina simples, eu peço 24 horas ou a relação. Tá bom? O paciente é idoso, mulher não consegue colher, relação. Então, viu no xixi, duas cruzes, uma cruz, quero quantificar, lembra que duas cruzes pode ser de 500 a 1,5 grama? Para quantificar, eu peço 24 horas ou relação. Tá bom? Relação P/C, que é a proteína barra creatina. Agora, se eu quero ver só se pede albumina, eu posso fazer a relação A/C. Aí se eu perguntar, como é que eu peço proteína ou eu peço albumina? Nas doenças renal crônica, para classificar essa tabela aqui, está vendo que eles a descrição de albumina e não proteína total? Então, para a classificação de doença renal crônica, para falar se ele tem muito, se não perde nada, perde moderado, perde bastante, eu preciso usar albumina. Então, a gente pede A/C. Tá bom? Agora, se eu penso que o paciente perde proteína no xixi, por exemplo, você pedir um exame de urina simples, ou uma P/C veio cruz, se você pede uma albuminúria e veio baixa, você sugere, será que esse paciente está perdendo proteína que não é ruim? Você pede 24 horas, porque ele vai usar várias proteínas no xixi. Tá bom? Mas para a classificação de doença renal crônica, eu preciso da TFG e da albuminúria. Tá? O que mais? Professor,
Professor, só a última frase do senhor aí. Para classificação. Volta aí. Só a última frase. Doença renal crônica, né? Quando eu vou classificar a doença renal crônica, no estadio, né, a gente classifica pela taxa de função glomerular, que vai ser o G1, G2, G3, é o grupo que ele vai classificar. E do outro lado, outro viés, eu vou usar A1, A2, A3. O que é a número? Então, se eu for para classificar o paciente em doença renal crônica, eu preciso da TFG, que é a creatinina, calculada pela fórmula, ou a mão, mais A1 número. Tá bom? Então, para classificação de paciente no consultório, você saber se ele é renal crônico e que classe ele está, TFG mais A1 número. Tá? Paciente que eu suspeito de síndrome nefrótica, eu peço proteinúria, para ver todas as proteínas do xixi. A gente não pede só albumina, né? Tem várias proteínas. O que mais? Só isso. Calma, o nefrótico vai ser na próxima aula. Professor, semana que vem tem um conteúdo bem que a gente vai gravar e sair de prova. Vixe, vai ser a poder bacana semana que vem. É literalmente isso aí, sai da prova. A gente pode fazer lanche também, eu sei. Café ou energético. Pode perguntar, mandar. Coloquei lá os outros, você viu? Cadê? A aula passada da Hélida, ela não mandou isso aí. Aí eu acho que quem manda é ele, né? Aí já pede os dois logo. O Diego é um viadinho. Como é que exclui? Não vai agora não? Não.